A paz do Senhor Jesus. Voltamos e estudaremos nesta oportunidade Teontologia, parte 2. Espero encontrar bem, meditando e estudando a palavra de Deus. E antes de nós continuarmos no nosso estudo, eu convido a você a curvar sua cabeça e a orarmos ao nosso Deus. Lembra que isso é de suma importância. Antes de nós lermos a Bíblia, antes de nós fazermos qualquer coisa, buscarmos a direção de Deus. Frequentarmos as escolas bíblicas dominical e os cultos de ensino, para que nós venhamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, entramos em Tua presença. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos iluminar, Senhor, pelo Teu Espírito. Venha, Senhor, nos conduzir a um crescimento espiritual. Venha nos dar graça. Venha abrir o nosso entendimento, Senhor, e que nós venhamos a cada dia aprender a Tua palavra e que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, para que nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Deus, que o Senhor venha abençoar cada irmão, Senhor, que esta aula chegar, e que o Senhor possa usar grandemente suas mãos. Assim eu oro e assim, Senhor, eu te agradeço. Amém. Muito bem. Aula passada nós estudamos sobre teontologia, parte 1. Nós vimos o que significa isso. Teon vem de teos, que significa Deus, e logia vem de logos, que significa estudo, tratado, palavra e por aí vai. Então, na aula passada nós vimos algumas posições contrárias a Deus e nós trabalhamos em algumas questões ali e demos um parecer mostrando que tudo aquilo é contrário à Bíblia Sagrada. E também nós vimos a natureza de Deus, que Deus ele é Espírito, nós vimos que Deus ele habita na luz inacessível e que ninguém jamais viu a Deus. Nós também começamos introduzindo com aquele versículo que Paulo fala, que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, então o nosso conhecimento de Deus é um conhecimento parcial. Paulo ele também vai falar que hoje nós vemos por espelho, nós vimos que o conceito de espelho daquela época é diferente de hoje, porque era um metal, uma placa de bronze que era polida, ou seja, então quando as pessoas se olhavam no espelho, elas não viam o seu rosto totalmente, mas ela tinha uma visão turva, e é assim que nós temos de Deus. Então nós vimos que nós nunca conseguiremos compreender Deus em sua plenitude, mas nós estudaremos a Deus conforme a sua palavra nos ensina. E uma definição muito linda que nós podemos dar, e se assim podemos falar que nós conseguimos definir Deus, e é claro que não, porque quem definirá Deus? Mas nós ficamos com aquilo que o apóstolo João vai descrever em sua epístola, que Deus é amor. Então, se alguém um dia perguntar para você quem é Deus, você pode resumir dessa simples forma: Deus é amor. Então nós vamos continuar esse estudo e hoje nós falaremos sobre os atributos naturais, nós falaremos sobre os atributos morais e nós falaremos também sobre os nomes de Deus. E então começaremos agora a falar sobre os atributos naturais. Mas antes de nós falar sobre os atributos naturais, para depois falar sobre os atributos morais, eu quero dar uma rápida explicação. Talvez você encontre outro irmão falando atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Qual que é a diferença? A diferença entre atributos naturais e atributos incomunicáveis são aqueles que somente Deus tem, somente Deus possui. E os atributos morais ou comunicáveis são aqueles que Deus compartilhou com a sua criação, ou seja, com o ser humano. E dentro dessas listas de atributos naturais ou incomunicáveis, há algumas listas maiores e outras menores. E há 3 atributos que eu destacarei aqui que requer uma atenção nossa. Alguns irmãos eles vão colocar como atributos incomunicáveis santidade, eternidade e espiritualidade.
Eu não vou falar sobre esses três como atributos incomunicáveis, porque eu gosto de colocar ele nessa lista de atributos comunicáveis. O porquê? Os irmãos vão falar que somente Deus é santo em sua plenitude, somente Deus é eterno no sentido de não ter começo e não ter fim. Mas nós somos criados para herdar a eternidade, ou seja, nós temos um começo, mas não teremos um fim. Então eu creio que isso foi algo comunicável. E espiritualidade, né? Então eles vão colocar que esses atributos somente pertencem a Deus em sua plenitude, que como ser humano não tem. Então vamos começar falando sobre os atributos naturais. O primeiro atributo que nós vamos falar é onisciência. Onisciência. A palavra oni, ela é do latim e significa todo, né? Antes de nós começarmos a falar sobre a onisciência, você que é aqui de Santo André, se você não foi e você morar próximo de um lugar que tem trólebus, você vai conseguir entender essa comparação que eu estou falando. Perceba que trólebus e ônibus, os dois são bus, mas qual que é a diferença de um para o outro? Que o trólebus, ele só anda na onde que há aqueles fios, porque ele é movido a eletricidade. E perceba que o ônibus, ele anda para qualquer lugar, ou seja, ele não está preso. Ou seja, então, oni significa todo, ou seja, todo o conhecimento, né? Então, qual é a diferença do trólebus para o ônibus? A diferença está que o oni, todo, ou seja, está livre. O ônibus pode andar para todo lugar e o trólebus não. Então, onisciência. Nada está encoberto diante de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13, nós vamos ver que nada está encoberto diante do nosso Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13 está escrito: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos que tratar. Ou seja, ninguém se esconde de Deus. Perceba que todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos que tratar. Com quem que nós vamos prestar as contas? Com Deus. Ou seja, as nossas intenções, os nossos pensamentos, eles podem estar escondidos do nosso próximo, pode estar escondido do nosso irmão, mas perante Deus eles estão nua, porque Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Vamos ler lá o Salmo 139, o verso 1 ao verso 4. Por que estou falando verso? Porque os salmos são hinos, são poesias. Então nós falamos salmo de número, não capítulo, por tratar de ser hino, ser poesia, né? Ser canções. E verso do 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Certas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Ou seja, então perceba que Deus conhece as nossas intenções, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece todas as coisas. Russell Joyner, na sessão que ele vai tratar sobre teontologia, na teologia sistemática de Stanley Horton, ele vai falar que nós não podemos adentrar o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus. Vamos lá ler Romanos capítulo 11, versículo 13. Então ele vai falar que nós não podemos adentrar ao conhecimento de Deus e nem à sabedoria de Deus. Romanos capítulo 11, o verso 33. Está escrito: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ou seja, então nós não conseguimos, porque nós somos seres limitados. E ele vai falar que por isso, por nós sermos seres limitados, nós não conseguimos adentrar a sabedoria e o conhecimento de Deus, fica difícil nós compreender totalmente como Deus ele pode conhecer os eventos ocasionados pelo nosso livre-arbítrio. Ou seja, então não há contradição, há um paradoxo. Ou seja, nós somos seres pequenos e Deus é o ser que possui todo o conhecimento. E como nós não conseguimos adentrar na sabedoria nem compreender
a mente de Deus, nós não conseguimos compreender como Ele faz e como Ele conhece os eventos ocasionados pelo nosso livre-arbítrio, porque nós somos seres limitados. Ou seja, então a sabedoria de Deus ela vai muito mais além. A onisciência de Deus, ou seja, permite que Ele conhece todas as coisas, até aqueles movimentos que nós estamos pensando. E como o salmista falou, antes de uma palavra sair da minha boca, tu já conheces. Então Deus conhece todas as coisas. Então esse é um atributo natural ou incomunicável, ou seja, somente Deus conhece todas as coisas. Onipotente, ou seja, Deus tem todo o poder. A onipotência de Deus mostra que Ele tem todo o poder. E alguém maldosamente ou por desconhecer fala: se Deus pode todas as coisas, Deus pode pecar? É claro que não. Não é porque Deus tem todo o poder que Ele pode pecar, porque Deus nunca vai agir contrário à sua natureza. Deus nunca vai ir contra a sua natureza. Ou seja, então Ele pode todas as coisas? Pode, mas Ele pode pecar? Não, porque Ele não vai ir contrário à sua natureza. Vamos dar alguns exemplos. O leão. Por que o leão ele vai caçar uma zebra, ele vai caçar um cervo e ele vai devorar aquele cervo? Por quê? Porque isso está no seu instinto. Isso está na sua natureza. Outro exemplo. Você tem a escolha de não pecar? Não. Porque você é ser humano. Você foi formado em pecado. Nós carregamos o pecado original de Adão em nós. Ou seja, então nós não temos a escolha de não pecar. Por quê? Porque isso está na nossa natureza. Ou seja, então Deus ele tem todo o poder, mas Ele nunca vai ir contrário à sua natureza. Porque a sua natureza é boa, a sua natureza é santa. Ou seja, então Deus nunca vai ir. Porque Deus, Ele é um ser imutável. Assim como o boi, ele come capim, porque isso está na sua natureza, isso está no seu instinto, ou seja, ele não vai fazer outra coisa, porque aquilo é o alimento dele. Assim é Deus, então ele não pode pecar, porque ele não vai ser contrário à sua natureza, porque o nosso Deus é um Deus imutável. Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago capítulo 1, o verso 18 vai nos ajudar a compreender que, ou seja, que Deus ele não pode pecar. Embora Ele tenha todo o poder, Ele não vai ser contrário à sua natureza e Ele não muda. Por que que Ele não muda? Porque vamos ver aqui, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus não vai mudar. Deus ele vai ser sempre bom, Deus ele vai ser sempre amor, Deus ele vai ser sempre justiça. Ou seja, então Ele não peca. E Deus ele é poderoso, ou seja, a onipotência de Deus mostra que Deus ele é poderoso para fazer tudo o que pretende e agir conforme o seu propósito. De acordo com os seus decretos, Ele age como deseja. Ou seja, o filho da promessa. Vamos lá ver em Hebreus capítulo 11, verso 17, perceba que era o propósito de Deus dar um filho para Abraão. Deus não prometeu, ou seja, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito nisso. Então Deus prometeu dar um filho para Abraão. E sua esposa já era avançada em idades. Está escrito: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Perceba que Deus ele teve todo o poder para dar um filho a Abraão quando ele já estava avançado em idade. E a sua mulher era estéril, a sua mulher era infértil. Ou seja, Deus teve todo o poder para o quê? Para dar um filho para ele. Isso mostra o quê? A onipotência de Deus. Maria. Perceba que Maria era virgem. Ela estava para casar com José. E o que Deus fez? Fez que o menino Jesus fosse gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo de Deus. Jesus disse certa vez para os discípulos que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. O que Jesus estava querendo ensinar com isso? Jesus estava querendo ensinar que para o homem isso é impossível,
mas para Deus isso é possível, porque Deus ele pode todas as coisas, ou seja, é Deus que tem o poder para salvar o ser humano. Ou seja, então a onipotência de Deus, ele age como ele quer de acordo com os seus decretos e o seu propósito. E o propósito de Deus é salvar toda a humanidade. Isso nós encontramos em Tito capítulo 1, o verso 2. Tito capítulo 1, o verso 2. Está escrito: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Perceba que Deus prometeu o quê? Salvar toda a humanidade. Ou seja, então a onipotência de Deus vai fazer que ele age sempre de acordo com os seus decretos e com aquilo que ele desejar. Ou seja, Deus ele tinha um plano na vida de Abraão, fazer dele pai de multidões. Deus ele tinha um plano de enviar o seu filho, ou seja, ele teve todo o poder para esse plano realizar. Ele mostra claramente que é um homem impossível de salvar, mas ele tem todo o poder para salvar a humanidade. Amém? Então vamos para a onipresença. Onipresença. Deus ele é onipresente. Muitas nações ao redor de Israel, elas serviam a um Deus regional ou a um Deus nacional, né? Ou seja, aqueles deuses daquelas nações, eles se limitavam apenas ao contexto geográfico, ao contexto da onde que aqueles povos habitavam, ou seja, aonde que eles se localizavam. E os seres humanos, nós também temos a nossa existência limitada às dimensões físicas, ao espaço e ao tempo. Nós somos seres limitados às dimensões físicas, ao espaço e ao tempo. Ou seja, nós não conseguimos entrar todos os lugares, todos os tempos. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Baal ele não conseguia, mostrando que esses são deuses falsos. Mas quando nós olhamos para Deus, que tem todo o poder, nós vemos que Deus é onipresente, ou seja, Deus ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não se limita a tempo, Deus não se limita a espaço e Deus não se limita à matéria, porque Ele está além do tempo, além do espaço e além da matéria. Lembra que o nosso Deus é um Deus transcendental, vai muito mais além da sua criação? Vamos ver Salmo 139, o verso 7 ao verso 10. Salmo de número 139, o verso 7 ao verso 10. Está escrito: para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então perceba aqui que o salmista está falando que Deus ele está em todo lugar, ou seja, Ele é onipresente, Ele consegue estar em todo lugar. Nós que somos seres limitados não. Vamos ainda ver em Jeremias, capítulo 23, o verso do 23 ao 24. Jeremias, capítulo 23, do verso 23 ao 24. Está escrito assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor, porque porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Perceba, Deus está falando que não é apenas Deus de perto ou Deus de longe, mas Ele é Deus de perto. Ou seja, então Deus ele consegue estar em todos os lugares. A natureza espiritual de Deus permite que Ele seja onipresente, ou seja, permite que Ele esteja próximo de nós. Deus ele está próximo de mim e Deus ele está próximo de você, meus irmãos. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Agora nós vamos passar para uma outra lista. Agora nós chamamos de atributos morais ou comunicáveis, a qual se encontra no ser humano. Esses atributos morais são o que Deus compartilhou com a sua criação, como eu já disse, com o ser humano. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 1, o versículo 26,
nós vamos ver que Deus ele fez o homem à imagem e à semelhança. E nós vemos que nós amamos, nós vemos que nós muitas vezes temos paz, nós vemos que nós conseguimos fazer obras de misericórdia, né? Conseguimos ter misericórdia, e nós vemos tudo isso em Deus. Então isso é a imagem de Deus colocada em nós. Nós estudaremos isso quando nós estivermos estudando sobre a antropologia, a doutrina do homem. Então, como seres humanos, nós refletimos essa imagem de Deus. E muitos desses atributos que nós vamos estudar agora, que são os atributos morais, ele implica na doutrina da salvação. Pois ele nos remete à conduta que nós precisamos proceder, de como que nós temos que agir. Porque se nosso Deus é santo, nós precisamos andar em santidade. Se o nosso Deus é amor, nós precisamos amar o nosso próximo. Se o nosso Deus ele possui misericórdia, nós precisamos ter misericórdia com o nosso próximo. Mas nós não vamos abordar os atributos incomunicáveis de Deus ou morais e comparar com o ser humano, mas nós só vamos ver o que ele reflete em Deus. E quando nós falamos sobre os atributos morais, nós não estamos diminuindo o ser de Deus, nós não estamos rebaixando o ser de Deus, muito pelo contrário, nós só estamos vendo como o nosso Deus é grande, quando o nosso Deus é autossuficiente, e quanto o nosso Deus ele é maravilhoso. E o primeiro atributo que nós vamos estudar, o atributo comunicável de Deus, o atributo moral, é verdade e fidelidade, né? São relacionados. Verdade e fidelidade são atributos que são relacionados. Mas Ezequias Soares, no seu livro de Teologia Sistemática, ele vai falar algo muito interessante, que pode haver verdade sem fidelidade. E isso pode acontecer. Como nós somos seres humanos, nós podemos falar a verdade, mas muitas vezes nós não somos fiéis. Mas com Deus não é assim. Com Deus a verdade e com Deus a fidelidade. A verdade de Deus mostra que Deus é real e que nele podemos ter confiança. E essa confiança que nós temos em Deus envolve a verdade e a fidelidade. Vamos lá ver o Salmo de número 31, verso 5. Então a verdade mostra que Deus é real e que nós podemos ter confiança. Salmos de número 31, o verso 5. Está escrito: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Ou seja, é um atributo moral. Perceba, Deus da verdade. Agora vamos ver a fidelidade. Ao passo que a verdade mostra que Deus é real e que nós podemos confiar, e é isso que o salmista está falando aqui, no verso 5, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, ou seja, tu me resgataste, tu me salvastes, Senhor Deus da verdade. Ou seja, então podemos ter confiança nesse Deus. Mas a fidelidade de Deus mostra que Ele cumpre as suas promessas e não voltará atrás de sua palavra. Não é verdade? Deus não é que nem esses profetinhas que saem por aí. Se um dia Deus ele te fez uma promessa e levantou alguém para te fazer algo, a fidelidade de Deus mostra que Ele cumprirá cada promessa. Deus um dia prometeu para a igreja um céu glorioso. E essa verdade nós vamos ver cumprida ao soar da última trombeta. Deus prometeu um dia enviar o seu Filho e enviou. Então nós podemos descansar, porque naquele grande dia, quando nós estivermos diante de Deus, Deus não vai voltar atrás. Porque lembra que nós vimos que Deus ele é imutável? Mas nós vamos ter a certeza que Deus ele é fiel. Ou seja, Ele não nos decidiu salvar hoje para chegar no dia de amanhã e mudar de ideia. A sua fidelidade mostra que Ele cumprirá a sua promessa de salvação. E nós vemos isso lá em Números, capítulo 23, o verso 19. Vemos a fidelidade do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou faria e não o confirmaria?
Ou seja, então está falando aqui que Deus ele é fiel. Deus ele não vai brincar com a gente. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Agora nós vamos ver o outro atributo, já vimos dois, fiel, fidelidade e verdade. Agora vamos ver amor. Em João, 1 de João, capítulo 4, o verso 8, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, o verso 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. A minha Bíblia está traduzindo como caridade, eu estou usando a Almeida, Revista e Corrigida, mas a sua talvez esteja escrita amor, que significa a mesma coisa, ou seja, Deus é amor. Encontramos essa expressão que diz, Deus é amor. Essa expressão não apenas diz que Deus apenas ama, mas está mostrando que Ele é. Está mostrando que Deus não apenas ama, mas está mostrando que Deus é amor. Ele nos amou primeiro, ainda em João, 1 João capítulo 4, versículo 19, vai falar isso. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus nos amou primeiro. O amor de Deus é um amor ágape, é um amor incondicional, é um amor que não quer nada em troca, é o amor de Deus para nós. Ou seja, e o amor de Deus ele também é expressivo. Deus ele não só é amor, porque o amor ele não é só falado, mas o amor ele é demonstrado. Então Deus, a Bíblia não fala que somente Deus ele é amor, mas a Bíblia demonstra o amor de Deus. O amor de Deus. Então Deus ele demonstrou o seu amor e ele provou que nos ama. Romanos capítulo 5, verso 8. Vamos ver que Deus ele provou que nos ama, ou seja, Deus estava expressando o seu amor. E como que Deus expressou o seu amor? Romanos 5:8 está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. E você pode consultar depois João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é isso? É Deus demonstrando o teu amor. Ou seja, então, quando a Bíblia fala que Deus é amor, não está falando somente que Ele ama, mas o que Ele é. Ele é amor, e o amor ele é demonstrado. Deus demonstrou o amor enviando o seu Filho, morrendo por nós ainda sermos pecadores. Agora vamos falar de santidade. Lembra que nós falamos sobre santidade aqui e eu dei aquela comparação daquelas listas? Então nós vamos falar agora sobre santidade. Vamos falar sobre santidade. Em várias passagens da Bíblia, nós lemos sobre a santidade de Deus. A palavra santo no hebraico, ela é kadosh. Talvez você já deve ter cantado aquele louvorzinho com os irmãos da igreja, ou escutado o grupo de louvor está adorando, Kadosh, né? Glória, glória, Kadosh. Eu não sei cantar muito, mas escreve assim, Kadosh, Kadosh, vem do hebraico. Significa santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Por que eu estou falando isso? Porque alguns entendem que essa pronúncia santo, ela aparece inúmeras vezes no livro de Isaías, aproximadamente 40, eu não vou falar agora, mas no próximo vídeo eu posso trazer isso para os irmãos, mas ela aparece constantemente no livro de Isaías. Ou seja, a santidade de Deus, ela não é apenas uma característica de Deus, ou seja, não está apenas na característica de Deus, mas é a sua substância. A santidade de Deus é a sua substância, a sua essência, é algo dele, ou seja, é a sua própria identidade. Qual que é a identidade de Deus? A identidade de Deus é santo. Isaías capítulo 57, o verso 15, vai mostrar isso para a gente. Isaías 57, o verso 15, estará mostrando isso para isso. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é
santo. Perceba? Ou seja, então santidade é a identidade de Deus. Os servos de Deus, embora possam andar em santidade, não conseguem ser santos em sua plenitude. Ou seja, embora nós que somos servos de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguiremos ser santos na nossa plenitude. Por quê? Porque nós somos seres limitados. Somente Deus ele é santo em sua plenitude. Agora vamos falar sobre justiça. Justiça. A justiça de Deus, ela não é igual a nossa. A nossa justiça, ela é falha. Mas a justiça de Deus, ela nunca falha. Porque Deus ele é justo e Deus ele é reto. Vamos ler lá Salmo 119, o verso 137. É um dos salmos mais grandes da Bíblia. Talvez um dia, se você estiver sem palavra, você receber a oportunidade, você abra a Bíblia e leia todo ele. Ninguém vai falar que você não falou da palavra de Deus. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Perceba que justo é quem? Deus, e retos são os juízos de Deus. A justiça de Deus é a forma que ele administra o seu reino. E todo reino, ele tem um governo. E todo governo, ele possui leis. E um governo, e no Brasil nós encontramos 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder legislativo é para elaborar as leis. O poder executivo é para aprovar as leis e manter a ordem. E o poder judiciário para garantir a consistência da lei e para penalizar os transgressores. Ou seja, nós encontramos leis estabelecidas na palavra de Deus. Nós encontramos que essas leis estão aprovadas. E as leis que estão estabelecidas na palavra de Deus, ela mantém a ordem. E nós encontramos que aqueles que afligem as leis de Deus, eles terão consequência. Então nós encontramos esses três tipos de poderes em Deus, no seu reino, no mundo a qual ele governa e a qual ele reina. Então, quando nós encontramos isso, e nessa ilustração para que você possa entender, nós vemos que a justiça de Deus, ela está se relacionando com a sua santidade. É um atributo que se relaciona com a sua santidade. Deus, por ser santo, ele exige santidade do seu povo. E por Deus ser santo, ele é totalmente avesso ao pecado, ou seja, a aversão ao pecado. Então, quando nós andamos em pecado, Deus ele entra com justiça, punindo todos os pecadores. Por quê? Porque Deus ele é santo e ele tem aversão ao pecado. Então, quando Deus entra com justiça naqueles que andam em pecado, Deus ele está reivindicando santidade da sua criação. Amém? Então a justiça de Deus, ela é reta. E se um dia você foi injustiçado, e se um dia alguém passou você para trás, e se um dia alguém colocou você para trás, meu irmão e minha irmã, descanse em Deus, porque Deus ele é justo. Deus ele é justo. Não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas muitas vezes entregar na mão de Deus, porque Ele sabe tratar. E vamos ver agora o último atributo, que é bom. Esse é um adjetivo para descrever o caráter moral de Deus. Vamos lá ver o Salmo 100, verso 5. Salmo 100, verso 5, sempre acompanhe na sua Bíblia. E com dúvida você pode procurar nós lá no nosso grupo, ou procurar nós no final do curso. E se você não for à nossa igreja, vai ficar sempre na descrição do vídeo o nosso contato. Tem uma apostila, você vê que sempre no terminar tem os exercícios, tem uma apostila, tem uns slides, e você pode estar recebendo totalmente gratuito. E se você está sem congregar, o endereço e o nosso contato, como eu já falei, estará no final. Procure a gente, adoraríamos conhecer você. Então vamos ver que
A bondade de Deus é o caráter moral de Deus. Salmo 100, verso 5. Salmo 100, verso 5. Vamos ler aqui. Está escrito: porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Pela bondade de Deus, Deus provê toda a necessidade material do ser humano. Vamos lá ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, o verso 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, o verso 17. Então, pela bondade de Deus, Deus ele supre toda a necessidade material. Olha aí, meus irmãos, que coisa boa. 14, 17. E contudo, não se deixou a si mesmo, sem testemunho, beneficiando-os lá do céu, dando chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Perceba que Deus ele proveu o quê? A chuva no céu. E aqui estava falando de um povo que vivia numa sociedade agrícola, e quando chovia, frutificava. Ou seja, ele está mostrando que Deus ele provê na minha e na sua vida. E por que Deus ele provê isso? Porque Deus ele é bom. Deus ele é bom. Ainda mais, Mateus capítulo 6, o verso 25 ao verso 33. Evangelho de Mateus capítulo 6, o verso 25 ao verso 33. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um cobo da sua destra? E quanto ao vestido, perceba que primeiro Deus está falando que é do alimento. Ele está falando, não se fique preocupado. Agora ele vai falar da roupa. E quanto ao vestido, porque andeis solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste assim a árvore do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá vós muito mais, homens de pouca fé. Então eu quero parar por aqui. Então perceba que Deus, pela sua bondade, ele provê as nossas necessidades materiais. Deus não está prometendo milhões, Deus não está prometendo Lamborghinis que nem estão por aí. Deus não está prometendo que se você deixar todo o dinheiro na sua igreja, amanhã você vai ter o dobro na sua conta. Não é isso. E se um dia você ouvir isso, você está sendo enganado. Mas Deus ele está prometendo o suprimento necessário para a sua vida. E há um testemunho muito lindo de um homem chamado Hudson Taylor, que certa vez ele vai para o norte da China com a sua esposa. E agora ele se vê abandonado pela igreja, pela agência missionária. E agora eles vê sem alimento. E a sua esposa olha para ele e fala, e agora? Nós não temos mais recursos, nós não temos mais promessa, nós não temos mais dinheiro, nós fomos abandonados. E ele olha para a sua esposa e diz, nós temos todas as promessas estabelecidas na palavra de Deus. E eles começaram a orar a Deus. Segundo a palavra de Deus estava escrito, Senhor, o Senhor falou que ia suprir as nossas necessidades materiais necessárias. E Deus ele começou a prover. E se você está passando por necessidade, clama a Deus, que eu tenho certeza que Deus irá cuidar de você. Nem que for um pouco, mas é isso que Ele está prometendo. O alimento e a vestimenta que não irá faltar. Mas além de Ele prover as necessidades materiais, Ele ainda prover as necessidades espirituais. Ele dá alegria e dá sabedoria. Não é isso que nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, o verso 17? Atos, capítulo 14, o verso 17. Está escrito o quê? Chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. O que é isso, irmão? É coisas espirituais. Bênçãos materiais, o alimento, o pão nosso de cada dia, podemos dizer assim, agora espirituais, alegria. E lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, está mostrando sabedoria. Está mostrando que Deus também nos enriquece de bênçãos espirituais. E tem muitas outras que nós poderíamos falar.
1:5 está escrito: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto se lhe é dado. Ou seja, se você está com dificuldade, talvez no seu casamento, talvez na sua empresa, ou talvez no seu dia a dia, ore a Deus e peça sabedoria, porque a todos Ele dará deliberadamente. Continuando, nós vimos a lista do último atributo, comunicável. Bom, e por que nós não falamos de outros? Porque vocês vão fazer um exercício sobre isso, né? E vocês vão encontrar e se deparar com muitos outros atributos, tanto os incomunicáveis como os comunicáveis. Agora nós vamos falar sobre os nomes de Deus. Em nossa cultura, os nomes são apenas uma razão estética ou até fonética, né? Um exemplo nós podemos dar: uma pessoa tem um filho, Samuel, aí depois esse Samuel tem um filho, Samuel Júnior, depois Samuel Neto. Ele só está apenas fazendo uma homenagem. Então, na nossa cultura, não passa disso às vezes, de questão de estética, fonética ou apenas uma homenagem. Na cultura hebraica, ou em alguns povos do Antigo Oriente, o nome ele era uma expressão do caráter do indivíduo, ou que pelo menos que esperava que o indivíduo fosse ser, né? Então, nós vamos ver lá Abraão, vamos ver aqui em Gênesis capítulo 17, o verso 5, perceba que o próprio Deus muda o nome de Abraão por um propósito específico. Abraão 17:5, Abraão 17:5 não, Gênesis, corta isso. Abraão, né? Aí você Vai que a meia hora rindo não disso. valeu. Não valeu agora. Meu desinteresse. Abraão, 17:5. Eu tô aqui, deixa pra um minuto. Meio varão. Ai, Abraão 17:5 não existe, né? Nossa, Zé, acrescentou mais um livro na Bíblia. Chutão. Você vai falar, tá na minha Bíblia não. Olha só o que acontece aí. A, B, A, não, o A, o B e o R, a abreviação. Você vai falar. Eu volto da... Não, bota do Abraão. Vamos lá, Abraão 17, deixa eu me recompor. Jesus. Então vamos ver aqui o nome de Abraão, que Deus mudou o nome de Abraão por uma causa específica. Então Gênesis capítulo 17, verso 5, está escrito: não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome. Por quê? Por pai das multidão e de nações que tem um posto. Ou seja, Abraão, pai de multidão, e Abraão, pai grande. Vamos lá para Daniel capítulo 1, verso 7, Daniel capítulo 1, verso 7, está escrito, perceba que aqueles jovens judeus, eles tinham um nome, e agora quando eles chegam ali em Babilônia, o nome deles são mudado. E o chefe dos eunucos repôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a de Ananias o de Sadraque, e a de Misael e ao de Misael, o de Mesaque, e a de Azarias, de Abidnego. Perceba que esses nomes eram nomes de deuses que estavam ali na Babilônia. Então, ou seja, mudou os nomes, estava mostrando o caráter ou apenas aquilo que o indivíduo esperava ser. E alguns falam, né, Paulo, quando Deus chama Paulo, Deus muda o nome de Paulo para Saulo. Na verdade, Paulo ele tinha dupla cidadania. Todo mundo sabe que Paulo, além de ele ser hebreu, Paulo ele era romano, né? Então Paulo vem do hebraico Shaul, né? Então Paulo vem do hebraico Shaul. Falei errado. É Saulo que vem do hebraico. Falei errado. É Saulo para Paulo? Saulo para Saulo. falei errado também. Abraão, Vou botar isso. Então você já pode ter escutado, né, algum pregador falar: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo quando chamou Deus mudará o seu nome. Não, meu nome é Alessandro e continuará assim, não é verdade? Então o nome de Saulo,
lembramos que Saulo ele tinha dupla cidadania. Uma, ele era hebreu e outra, ele era romano. Né? O nome de Saulo, ele vem do hebraico, Saul, que traduzido para nós como Saul. E Saulo era de que tribo? Da tribo de Benjamim. E Saul era da tribo de Benjamim. Né? Então esse é o nome dele hebraico. E como Paulo tinha uma cidadania romana, ele tinha um nome latino, que era Paulo. Simplesmente, Deus não mudou o nome dele. Ele tinha esses dois nomes, Paulo e Saulo. Então não tem nada de anormal. Então quando nós olhamos para os nomes de Deus, os nomes de Deus revelam a sua obra e os nomes de Deus revelam a sua natureza. Vamos começar falando sobre o tetragrama. O tetragrama é esse aqui que nós encontramos, Iavé, essas 4 letras. Quando os judeus eles se deparam com essas 4 letras na sua Bíblia, no Antigo Testamento, eles não pronunciam. Quando eles se deparam com essas 4 letras, eles falam Hashem. Hashem significa o nome, ou eles falam Adonai. Eles não pronunciam por quê? Porque essas 4 letras, como vocês estão vendo, o Y, o H, o W e o H, são consoantes. Elas são quase impronunciáveis. Porque quando nós vamos para o alfabeto hebraico, ele não possui vogal. Ele possui vogal na fala, na forma de você expressar, mas no seu alfabeto, não. Então essa pronúncia aqui, ela foi perdida. Então os judeus, com temor a Deus e também pelo terceiro mandamento, que é não tomará o nome do seu Deus em vão, isso você pode consultar no livro de Êxodo, capítulo 20, o verso 7, eles não pronunciam isso. Então quando eles veem isso, eles escrevem, eles falam Hashem. Hashem significa o nome, ou Adonai. Os judeus têm tanta referência porque quando eles veem esse nome, eles têm uma peninha especial para poder escrever o nome de Deus. Então o que acontece? Na Idade Média surgiu um grupo de judeus chamado os Massoretas. Você já deve ter escutado, se você não escutou, você vai escutar agora. Os Massoretas, ou seja, eles são um grupo de judeus que eles desenvolveram as vogais no alfabeto hebraico. Então eles que criaram as vogais. Então eles juntaram o nome Adonai, que significa Senhor, e colocaram no tetragrama, que ficou Iová. Iová, não é verdade? Ou seja, traduzido como Javé ou Jeová na nossa forma aportuguesada. Então eles só juntaram esse nome com esse para pronunciar Jeová ou Javé ou Jeová na nossa forma aportuguesada. Então esse é o tetragrama, conhecido como o tetragrama. E agora nós vamos falar os nomes que revelam o poder de Deus. Os nomes que revelam o poder de Deus é Jeová, Yahvé Sabaote. Yahvé Sabaote. Vamos lá ler em primeiro livro do profeta Samuel. Não diga primeira Samuel, mas o primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 1, o verso 3. Capítulo 1, verso 3, está escrito: Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a sacrificar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Perceba o Senhor dos exércitos, ao Yahvé Sabaote. Vamos ainda, você pode consultar na sua casa. Deixa eu ver, eu acho que eu anotei errado. Eu anotei errado. Pô, ali eu tava rindo porque tem escrito Massarotas. Eu vi também. E também. Corrige ali. Corrige ali. Massarota não vai ainda não. Os Massarotas. Era um erro, eu sei que não estava. E também tem Bíblia que está escrito no lugar de Senhor eterno. Oi? Tem Bíblia que está escrito no lugar de Senhor eterno. Que nem a NB ela traduz todos quando está Yahvé como, acho que é Jeová. Eu não achei Tem necessário. mais nova que está escrito só eterno. Sim.
Não, que eles falam eterno também, outra explicação que eu esqueci de dar, mas agora não vamos voltar não. É que eles falam o Hashem, o nome, o Adonai é o eterno, o eterno. É esse mesmo, não esqueci não, bola pra frente. Está escrito em maçoreta. E outro texto que você pode consultar é Salmos de número 24, verso 10. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Sabaote, Exército Sabaote. Ele é o Rei da Glória. Ou seja, esse nome revela o poder de Deus. Ou seja, mostra que Deus está acima das forças humanas. Então, Yahvé Sabaote mostra que Deus está acima da força humana. O Senhor dos Exércitos é o que nós encontramos aí. Agora, Yahvé ou Javé ou Jeová Tsidkenu. Tsidkenu, eu não conheço muito essa pronúncia. Meu lado é mais para o grego, então eu não conheço muito do hebraico. O Senhor é a nossa justiça. O que significa isso? Que o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23, 6. Jeremias, capítulo 23, o verso 6. Está escrito: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o que o nomearão: o Senhor justiça nossa. Ou seja, Deus estava mostrando que entra a justiça com o seu povo, como eu já disse há um pouco atrás, quando nós estávamos falando da justiça de Deus. Se nós formos injustiçados, devemos descansar em Deus, porque Deus trará justiça, não é verdade? Então esse nome revela isso de Deus. Agora vamos ver alguns nomes que revelam o cuidado de Deus, que é Jeová Rafá, o Senhor Sara. O que significa Rafá? O Senhor Sara. Êxodo, capítulo 15, o verso 26. Êxodo, capítulo 15, o verso 26. Que é o Jeová Rafá, que significa Jeová Sara. 26. E disse: se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém em ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Isso era uma promessa de Deus, uma promessa condicional. E por que uma promessa condicional? Qual era a condição? Se eles ouvirem, se eles atentarem, se eles inclinarem, se eles guardarem os mandamentos de Deus, Deus não ia pôr a enfermidade que ele pôs no Egito. Então há na Bíblia promessas condicionais. Mas nós não vamos falar sobre isso porque você, quando frequentar a escola bíblica dominical, o culto de ensino, você aprenderá o que significa isso. Então perceba aqui, o Senhor te sara, ou seja, Jeová Rafá. Agora vamos ver Jeová Jireh. Jeová Jireh. Gênesis 22, aquele texto famoso que é Deus proverá. Gênesis 22, do 8 ao 14. Esses são os nomes que revelam o cuidado de Deus. Gênesis 22, do 8 ao 14. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Aí depois lá no finalzinho está escrito que este era o monte, versículo 14, deixa eu só achar aqui. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Então, Jeová Jireh significa que Deus proverá, mostrando o cuidado de Deus. Agora vamos ver aqui, chamar. Chamar, o Senhor está presente. Ezequiel capítulo 48, verso 35. Chamar significa, Jeová chamar significa o Senhor está presente. Livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é um profeta que esteve ali profetizando no exílio da Babilônia. 48:35. 18.000 medidas em redor. É o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor ali está. Mostrando que Deus está presente. Agora vamos falar de Pai, né? Como Pai. Deus como Pai, acho que é a figura mais conhecida.
é o nome mais conhecido de Deus. Este nome, ele fica mais evidente com a encarnação do Filho. Ele fica mais claro com a encarnação do Filho. Não que esse conceito já não existia, mas ele fica mais forte com a encarnação do Filho. Vamos lá ver em Mateus capítulo 6, o verso 9. Mateus capítulo 6, o verso 9, a oração do Pai Nosso. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que te vê secretamente, te recompensará. Então nós vimos agora os nomes de Deus. Nós vimos que os nomes de Deus, eles revelam a sua obra, e os nomes de Deus, além de revelar a sua obra, revelam a sua natureza. Nós vimos os nomes que revelam o poder de Deus, que é Jeová Sabaote e Tsidkenu. Nós vimos os nomes que revelam os cuidados de Deus, que é Jeová Jireh e Jeová Rapha. E nós vimos também chamar que Deus está presente e com a figura do Pai. Então vamos ficar por aqui e nós voltaremos para dar a parte 3 da teontologia. Leia sempre a Bíblia, ore sempre a Deus. Jesus está voltando.